E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos começar então esse método DART de Farmacologia 2, iniciando uma visão um pouquinho mais aprofundada da fisiologia, da bioquímica do sistema nervoso, para a gente conseguir compreender como que os fármacos vão atuar em cada seção dele, seja sistema nervoso central, quanto sistema nervoso periférico. Vamos lá então. Bom, os slides iniciais vão ter um pouquinho mais de texto, vai ser um pouquinho mais pesado no quesito teoria, mas é porque é muito complicado falar de bioquímica, falar de fisiologia e aplicar isso na farmacologia sem colocar pelo menos alguns termos muito importantes que a gente tem que ter em mente. Mas a gente vai indo com calma, eu vou explicando cada tópico e qualquer coisa, só mandar um comentário aqui embaixo, manda uma mensagem no meu Instagram que eu tiro qualquer tipo de dúvida que acabar surgindo. Bom, vamos lá então nessa introdução. Eu vou seguir a aula mais ou menos nesse quesito, nesse sentido, mais ou menos em todas. Eu leio o tópico e aí sim eu explico ele, porque daí a gente tem uma visão mais teórica de livro, né? Uma linguagem mais técnica, mais científica, e eu vou transformando isso em algo um pouco mais simples de entender, um pouco mais palpável para a gente aplicar no conhecimento. Então vamos lá. Os fármacos atuantes no sistema nervoso central são de extrema importância para inúmeros contextos na VET. Sem eles, a maior parte dos procedimentos invasivos, principalmente cirurgias, não seriam possíveis e, consequentemente, muitos distúrbios em diferentes sistemas orgânicos não poderiam ser tratados. Isso aqui é uma introdução super básica, não tem assim muito segredo, mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala de medicamento que tem ação em sistema nervoso, principalmente central, mas também em sistema nervoso periférico, alguns outros, a gente está pensando em realizar um procedimento, seja um procedimento diagnóstico, seja um procedimento cirúrgico, que o animal possivelmente não colaboraria se ele estivesse consciente, acordado, ou então que ele possa sentir dor. Então a gente tem que entrar com os medicamentos com ação no sistema nervoso quando existem principalmente esses cenários, né? De forma super simplista, os fármacos que atuam no sistema nervoso central podem gerar principalmente alterações comportamentais. Então aqui a gente vai falar os principais sinais clínicos que o animal vai apresentar quando a gente usa um medicamento a fim de alterar o sistema nervoso dele, que a gente queira que atue diretamente no sistema nervoso dele. Alterações comportamentais, aqui a gente fala de o animal tem menos sono, o animal tem mais sono, o animal ficou mais agressivo, o animal ficou apático, o animal tá um pouquinho menos alerta, ou então ficou excitado. Mudança de comportamento, alteração comportamental, a gente vai estar sempre falando na maneira como o animal está reagindo aos estímulos, tanto os estímulos internos dele, né, dos órgãos dele, dos sistemas dele, quanto os estímulos do lado de fora. Uma pessoa que vem se aproximar para fazer um carinho, ou então um veterinário que tenta se aproximar para coletar sangue. Existem vários tipos de estímulos. Quando a gente fala de alteração comportamental, a gente está falando principalmente a maneira como o animal reage aos estímulos. Indução ao sono. É muito comum a gente utilizar medicamento que atua no sistema nervoso para induzir o animal ao sono e depois prosseguir em uma anestesia geral, ou então uma anestesia um pouquinho menos profunda. Vai depender do que a gente quer fazer, qual o contexto que está sendo aplicado. Excitação é muito comum vários medicamentos causarem excitação do sistema nervoso central. O animal fica mais agitado, ele fica mais ansioso, fica mais alerta, às vezes fica um pouco mais complicado de manejar ele, né? Fazer as manipulações, mas ainda assim, por mais que seja um efeito muito comum em vários dos medicamentos, até mesmo utilizados para anestesia, conforme a gente vai prosseguindo no protocolo anestésico, a gente vê que o animal vai aprofundando de fato. Essa excitação tende a ser mais inicial. Seria o primeiro passo quando a gente está entrando com o animal em uma anestesia, não só geral, mas uma anestesia um pouquinho mais forte de sistema nervoso central. Sistema nervoso periférico muitas vezes não vai ser presente essa excitação, essa euforia. Geralmente eles vão ser mais localizados, mas ainda assim eles são metabolizados, eles correm pela corrente sanguínea, então em algum momento eles podem acabar no sistema nervoso central. E é aí que há a excitação. Mas de maneira geral, quando a gente fala de excitação, o animal ficou excitado, significa que a gente usou um medicamento que atravessou a barreira hematocefálica, chegou no cérebro do animal ou no sistema nervoso central, pode ser medula também, tronco encefálico, as várias regiões aí do sistema nervoso central, e desencadeou essa ação de excitação.
Interrupção e prevenção de episódios convulsivos também é uma indicação muito, muito presente na utilização de medicamentos que atuam em sistema nervoso. A gente tem aí fenobarbital, a gente tem o diazepam, a gente tem muitos medicamentos que vão auxiliar na interrupção imediata, quando o animal chega em convulsão, em uma emergência de epilepsia, né, uma emergência epiléptica, ou então quando o animal tem uma epilepsia crônica, ele apresenta vários episódios convulsivos durante a vida, a gente também entra com alguns medicamentos a longo prazo, o animal vai tomando para o resto da vida dele, ou enquanto durar o tratamento, para justamente prevenir e interromper essa convulsão. A gente vai falar um pouquinho mais à frente de como os neurotransmissores vão fazer uma convulsão surgir no animal, como que os medicamentos vão parar essa convulsão, impedir que ela aconteça, ou então dificultar um pouquinho mais, mas aqui é só uma base introdutória mesmo. É essencial saber que a base da organização e função do sistema nervoso central Perdão, ali errado. É essencial saber a base da organização e função do sistema nervoso central. A gente tem que saber as regiões anatômicas, a gente tem que saber a função do sistema nervoso central, como que cada um age, como cada um principalmente responde aos diferentes tipos de fármacos. Parece muita informação de início, mas com o tempo, com a prática e com o estudo também, a gente vai pegando e fica muito, muito, muito fixo na cabeça. É algo bem tranquilo de reter conforme o tempo vai passando e a gente vai aplicando isso. Então, com base nessas informações, conseguimos entender quando que a gente escolhe determinado fármaco, quando que a gente contraindica esse fármaco e como que a gente vai tratar possíveis intoxicações desse fármaco. Sabendo como funciona a anatomia do sistema nervoso de um animal, sistema nervoso central principalmente, e a função dele, função histológica e fisiológica, como que cada célula age e como cada célula é afetada pelos medicamentos, a gente vai conseguir criar um protocolo. A gente vai conseguir indicar os fármacos que atuam em sistema nervoso para determinados momentos, determinadas características, pacientes, existem aí diversos contextos, quando que a gente vai contraindicar esses medicamentos e como que a gente trata possíveis intoxicações. Essas intoxicações geralmente ocorrem quando o animal acaba ingerindo o medicamento que o tutor tem em casa e ficou à mostra, né? Ficou à disposição, o animal vai lá e ingere muito, ou então quando a gente tem uma sobredose, né? Quando algum profissional ou calculou, o cálculo da dose acabou ficando um pouquinho incorreto, bastante incorreto, aí acaba dando uma dose muito maior, ou então quem foi aplicar a medicação acabou não se atentando. Existem vários motivos que podem levar a uma intoxicação, dos níveis mais variados, complexidades mais variadas. Algumas intoxicações são leves, exigem só fluidoterapia, mas outras intoxicações acabam sendo um pouco mais graves, a gente tem que acabar entrando em uma estratégia um pouco mais neuroprotetiva. Mas a gente também vai falando mais sobre isso de acordo com esse curso de farmacologia, tá bom? A gente aqui tá dando uma introdução geral, uma visão geral de tudo que a gente vai falar, não só na sessão 1, mas também alguns pontos que a gente vai acabar falando nas próximas sessões também. Então, de forma geral, os principais fármacos do sistema nervoso central utilizados por fins terapêuticos são aqueles que alteram o comportamento do animal e os anestésicos. Se a gente tivesse que elencar os dois principais usos, indicações para medicamentos que atuam em sistema nervoso central, a gente sempre vai pensar em alteração comportamental e anestesia. Alteração comportamental por quê? Porque muitas vezes o animal pode estar muito agressivo, ele pode estar irascível, ele não deixa a gente fazer a manipulação, ou então ele pode estar sentindo dor e acaba ficando ansioso e mordendo o local que em tese, né, deveria estar sendo protegido. Existem várias indicações, mas quando a gente quer alterar o comportamento desse animal, principalmente tranquilizar ele, né, deixar levemente sedado, não de fato em uma anestesia, mas um pouco mais tranquilo e mais calmo, a gente vai mirar nesses medicamentos que afetam o sistema nervoso. E os anestésicos, qualquer procedimento que possa envolver dor, que possa envolver uma contenção, que o animal não pode se mexer, porque senão pode acabar ferindo ele, pode acabar atrapalhando o procedimento, a gente vai pensar também nos anestésicos. Essas são as duas principais classes, duas principais indicações que a gente tem para os medicamentos que atuam no sistema nervoso. Nesses medicamentos que alteram o comportamento, a gente, como eu disse, vai falar principalmente dos sedativos, dos tranquilizantes, embora não sejam os únicos que alterem o comportamento animal, mas quando a gente tem essa finalidade, são esses principalmente que a gente vai acabar utilizando, e os anestésicos, tanto locais quanto gerais. Beleza. A gente vai falar agora um pouquinho da neuroanatomia e da neurofisiologia.
justamente para a gente conseguir aplicar o mecanismo de ação dos fármacos nessa parte depois. Então vamos lá. O cérebro e a medula espinal atuam na coleta de informações externas e internas ao organismo para que possam prover integração de tais informações de forma que garanta a sobrevivência e reprodução do animal. Então, o sistema nervoso central, que é basicamente, né, resumido a encéfalo e medula espinal, eles existem principalmente, eles atuam principalmente para coletar informação externa, estímulos, que nem eu tinha dito antes. Informações a gente pode utilizar como sinônimo estímulo. Então, sempre que eu falar transmitir informações, receber informações, a gente pode também substituir por transmitir estímulos, receber estímulos, porque acaba sendo basicamente a mesma coisa nesse contexto aqui em específico. E o encéfalo e a medula espinal vão agir justamente para a sobrevivência do animal. É basicamente ele, né, o sistema nervoso central em si, que vai sempre fazer com que o animal busque a reprodução e também busque o melhor ambiente, o melhor contexto que ele possa estar inserido para conseguir sobreviver, né, e manter a sua espécie viva pela frente, transmitir aí seus genes. Essas informações são coletadas por neurônios sensoriais que fazem a transdução de um estímulo. Por exemplo, a luz, o som, o gás intestinal. Esses estímulos aqui, ó, são basicamente informações, certo? O corpo, não só o corpo, né? O gás intestinal pode ser o corpo que acaba recebendo essa informação dentro dele de fato. Mas a luz, o som, esses estímulos externos vão ser informações que vão ser decodificadas pelo cérebro para se transformar em algo que o animal entenda o que está acontecendo. Isso também acontece com a gente. A gente ouve um som, o nosso sistema nervoso traduz, no caso, transduz esse sinal, esse estímulo que a gente recebeu para algo que a gente consiga compreender. Então a gente precisa de um sistema nervoso sadio, que esteja atuando corretamente, para o animal conseguir fazer essa decodificação dos estímulos que estão chegando para algo que ele consiga entender, seja dor, seja um som que ele escutou, seja visão, seja paladar, seja qualquer dos sentidos. Então essas informações vão ser coletadas por neurônios sensoriais, que fazem a transmissão de um estímulo em um sinal elétrico, que será transmitido ao sistema nervoso central. Então o sinal elétrico, né, quando eu menciono sinal elétrico, eu digo despolarização neuronal. Despolarização é aquilo que eu disse na primeira parte dessa sessão, né, na parte de decifrando de fato. É uma coisa mais específica da bioquímica, um pouquinho mais específica da fisiologia neuronal. Mas a gente tem que ter muita consciência, muita expertise de como funciona uma despolarização para a gente saber quais fármacos vão atuar nela, quais fármacos vão facilitar a despolarização, dificultar, no caso, excitar o neurônio, inibir o neurônio, né? A gente pode usar outros termos, mas no final eles significam a mesma coisa. Eu tento sempre abordar o maior número possível de termos, porque de acordo com a literatura que você for estudar, você vai encontrar um termo diferente. Então, alguns livros podem usar estímulo, outros livros podem acabar utilizando informações. Então, vai depender muito do local do material que você está usando para estudar. Então eu sempre tento abordar todos para mostrar que existem vários termos diferentes que significam uma mesma coisa quando a gente está estudando um tema em específico. Ao chegar lá, né, o sinal elétrico, ao chegar no sistema nervoso central, o sistema nervoso central vai interpretar esse sinal, que nem eu disse, computar uma resposta e dar origem a uma ação. Interpretar esse sinal é a transdução, é fazer a decodificação em algo que ele entende, que o cérebro consiga entender, que o corpo do animal consiga entender. E aí sim há a computação de uma resposta e o cérebro avisa a todos os órgãos, seja lá se vai ser o músculo, se vai ser o coração, se vai ser o pâncreas, ele avisa aos órgãos o que eles devem fazer a partir desse ponto, já que chegou tal estímulo nele. Então a gente pode ver, né, enxergar o sistema nervoso central, o encéfalo mais especificamente, né, a gente já sabe como o disco-mãe, né, o que manda em todo o resto do corpo. Todos os estímulos que o corpo recebe, chega até o cérebro, ele decodifica, transduz, né, faz a transformação em algo entendível para o corpo e aí manda uma resposta para o corpo poder agir. Vamos lá então. Esse aqui é um neurônio sensorial, né, que eu tinha mencionado no slide anterior. Vale a pena mencionar que os neurônios sensoriais, eles não têm uma conformação
parecida com os neurônios que a gente conhece quando a gente vai começar a estudar a histologia. O corpo celular dele, né, o centro de comando do neurônio sensorial, está no meio dele, enquanto as duas outras extremidades, que vão servir para receber estímulos e enviar estímulos, vão estar ali bifurcadas, né? O corpo celular fica no meio, controlando esse neurônio, realizando todas as funções histológicas e fisiológicas dele, mas diferente do que a gente vê, por exemplo, no sistema nervoso central, que o corpo celular está dentro do cérebro, e aí o axônio, né, que é todo esse caminho que está envolvido em bainha de mielina, vai chegando até o final, que aqui a gente tem o terminal axonal, terminal neuronal. Então, geralmente, a gente vê no sistema nervoso central os neurônios comuns da histologia, a gente enxerga como sendo um corpo celular inicialmente, o axônio e o terminal. Sempre bom lembrar que o neurônio sensorial, ele tem essa histologia, essa estrutura diferenciada para conseguir agir, para conseguir fazer com que essa transmissão de informação, recebimento, envio, todo esse mecanismo fisiológico de entender o que está acontecendo, entender os estímulos e reagir a ele, seja da maneira mais rápida possível. Então, por isso que ele tem essa estrutura particular. Bom, todos os mamíferos possuem um sistema nervoso central com a mesma organização básica, certo? Anatomicamente falando e histologicamente falando, todos os sistemas nervosos centrais de todas as espécies dos mamíferos, né? Cão, gato, ser humano, ruminante, seja um mamífero que for, ele vai ter um sistema nervoso central com uma organização muito semelhante, muito parecida, mas cada espécie possui suas particularidades. Por quê? Porque durante a evolução das espécies, né, de acordo com os milhares de anos que as espécies foram evoluindo, né, tendo modificações corporais, modificações anatômicas, histológicas, que favorecessem sua sobrevivência e sua reprodução, cada espécie reagiu de um jeito ao contexto que estava, ao ambiente que estava. Então, durante a evolução das espécies, houve o crescimento de determinados componentes cerebrais e a diminuição de outros, de acordo com o que garantia maior sobrevivência e reprodução. Ou seja, por que os cães respondem de maneira diferente aos gatos para a mesma medicação na mesma dosagem? Porque o cérebro deles, o sistema nervoso central deles, não é exatamente igual ao dos gatos. E a gente pode utilizar como exemplo os cães com os equinos, né, os cavalos, os ruminantes. Nenhuma espécie vai ser igual a outra. Por mais que elas sejam extremamente semelhantes, sempre vai ter sua particularidade. Isso se dá pela evolução, pelos milhares de anos que a espécie foi se reproduzindo, foi tendo suas modificações genéticas, né, seus melhoramentos genéticos, naturais de fato, e aí, chegando no ponto que estamos agora, né, cada animal no seu ponto de evolução que estamos agora, eles têm as suas particularidades, e esse é o motivo para a mesma doença ter sinais diferentes em diferentes espécies, ou então, por que fármacos, o mesmo fármaco atua de maneira diferente, sendo que é o mesmo medicamento, a mesma dose, sendo que foi feito em duas espécies diferentes. Então, quando você administra, por exemplo, um opioide num cão, não vai ser a mesma coisa que administrar um opioide num cavalo. Tem essa diferença discrepante bem conhecida já na veterinária, porque o cão, normalmente, ele fica um pouquinho mais relaxado, ele fica um pouco mais calmo com a utilização de opioide. Enquanto os cavalos geralmente ficam bem excitados quando a gente faz um opioide, a gente administra um medicamento opioide analgésico. Então a gente tem que ter em mente que cada espécie tem sua particularidade. Isso é extremamente importante e é isso que torna alguns medicamentos proibidos para determinadas espécies, fatais para outras, porque que existe doses diferentes para cada animal, para cada espécie. Esse aqui é o resumo do porquê cada animal precisa ter o seu protocolo terapêutico específico, individual. Outro exemplo que a gente pode dar, os lobos olfatórios dos humanos, por exemplo, são relativamente bem menores do que os lobos olfatórios dos caninos, porque durante a evolução os humanos foram precisando utilizar muito menos o olfato, a gente tinha visão, a gente tinha o tato, a gente tinha diversos outros mecanismos que não
não fazia necessário utilizar com tanta especificidade o olfato. Enquanto isso, os caninos, durante a evolução, foi precisando utilizar cada vez mais. Então, se você pega um cérebro humano, um cérebro canino, a gente vê que existe uma diferença relativa de tamanho visível, bem perceptível. Os cães possuem lobos olfatórios muito maiores, os humanos muito pequenos. E isso não se restringe só a lobo olfatório, então regiões cerebrais dos sentidos. Isso também existe em mecanismos fisiológicos. Então, às vezes, animais diferentes têm fisiologias diferentes, um metabolismo diferente para uma mesma função biológica. Por exemplo, nem todas as espécies vão produzir a bilirrubina, né, no fígado da mesma maneira, sempre seguindo a mesma cascata de reação. Alguns vão utilizar uma outra célula que não existe em outros, e isso se dá justamente por causa disso. A evolução fez com que cada animal se adaptasse ao ambiente que ele estava inserido. Bom, além de particularidades anatômicas, também existem diferenças químicas e fisiológicas no sistema nervoso central que inclusive impactam o uso de fármacos, que é exatamente o que eu acabei de falar. Por exemplo, opioides podem causar excitação em cavalos e sedação em cães, mesmo utilizando a mesma droga, mesmo utilizando uma mesma dose relativa, certo? Aqui é basicamente uma versão mais técnica do que eu acabei de simplificar. Bom, agora a gente vai entrar nas sinapses. A gente tem aqui um assunto meio chatinho de se entender, mas é extremamente importante. A gente não consegue prosseguir no estudo de farmacologia do sistema nervoso, a gente não consegue entender a farmacologia do sistema nervoso se a gente não tem um conhecimento muito bom de como funcionam as sinapses. Então, beleza. Eu vou mencionar que existem 2 tipos de sinapse, certo? Primeiro eu vou acabar falando das sinapses elétricas e depois das sinapses químicas. Então, vamos primeiro para a parte escrita. Eu vou destrinchando, né, comentando cada tópico, transformando em algo muito mais tranquilo de ser entendido. E depois a gente vai para a imagem, para esse desenho que eu fiz, que tá, né, uma obra de arte. Poucas regiões do sistema nervoso central possuem sinapse elétrica. E isso porque a maioria das sinapses elétricas vão estar em regiões do corpo que requer uma resposta imediata, sem modulação dela. Então, a resposta que o neurônio inicial gerou vai ser a mesma que o último vai estar entregando lá para o final do corpo. Então, quando a gente fala numa transmissão neuronal, uma despolarização extremamente veloz, que não há tempo para ficar modulando essa resposta, para saber se tem que ser mais forte, tem que ser mais fraca, tem que, né, ser de uma maneira diferente, Então, vamos lá prosseguir para entender qual a diferença desses 2 tipos de sinapse. Junções em que as células são intimamente conectadas com canais de íon entre si. Quando a gente tem essa descrição, a gente já sabe que se trata de uma sinapse elétrica. Por quê? Porque na sinapse elétrica, ela é a única que tem uma conexão direta, né? Existem proteínas entre a membrana pré-sináptica e a membrana pós-sináptica que vão fazer essa transferência de íons, seja potássio, seja cálcio, seja sódio, seja cloreto, seja o íon que for necessário para a despolarização do neurônio. Quando a gente fala de sinapse elétrica, existem proteínas que ligam essas membranas, tanto a pré-sináptica quanto a pós-sináptica. Na química a gente vai ver que não, um pouquinho mais para frente. Esse arranjo sináptico não permite que o neurônio que recebe a informação altere ela, module ela, antes de enviar para o próximo neurônio, já que a despolarização da primeira resulta na despolarização da segunda célula, que resulta na terceira e vai indo assim por diante até chegar no destino final. O que não acontece nas sinapses químicas. Cada sinapse química, ela vai remodulando essa resposta para saber se deve aumentar a intensidade, diminuir a intensidade dela, se já atingiu a quantidade de células necessárias. Por mais que ela tenha conexão, né, ela consiga enviar informações, estímulos, né, despolarizações para para 2 milhões de células. Às vezes ela só quer, para aquele estímulo que recebeu, só é prudente ativar 500 mil células em vez de 2 milhões. Então aí ela consegue modular a resposta para atingir as células que ela quer numa quantidade de estímulo necessária
para a resposta que o cérebro comandou que acontecesse. Diferente da sinapse elétrica. Aqui nesse caso, por exemplo, se a gente ativa a primeira célula, não importa se o destino final, né, no final, quem vai receber as informações para agir, para realizar algum tipo de função fisiológica, se forem 10 células ou 10 milhões de células. Se a primeira despolarizou, todas no final vão acabar despolarizando. Então a gente tem que ter também em mente essa diferença. Aqui a gente vai dar uma olhadinha na sinapse elétrica, nesse desenho maravilhoso que eu fiz. Já já a gente comenta qual a vantagem da sinapse elétrica. Como que ela consegue ser vantajosa em relação à química em alguns momentos. Então vamos lá. Essa seta vermelha está indicando para a gente a direção do potencial de ação. A direção que o estímulo elétrico está sendo passado. Então, se a gente tem noção que começa daqui e vai para baixo, então esse aqui é o neurônio pré-sináptico e esse aqui é o neurônio pós-sináptico, certo? Conforme eu disse, ó, as proteínas que conectam as membranas sinápticas, tanto a pré-sináptica como a pós-sináptica. Então, beleza. Aqui, ó, a gente tem... É interessante notar como que funciona Qual é a natureza desse sinal, desse estímulo que está sendo passado? Aqui no neurônio pré-sináptico, em ambas as sinapses, vai ser um sinal elétrico. Até porque ocorre a troca de íons, gera um estímulo elétrico e essa eletricidade vai sendo passada até a próxima célula, seja um neurônio ou não. Aqui no meio é que ocorre a diferença. Na sinapse elétrica, aqui a gente tem o sinal, ele continua elétrico, ele vai reto, ele não é modulado, ele não é reformulado, não é aumentado, né, para aumentar a sinalização no maior número de células, ou então diminuído, caso seja uma resposta que requeira uma pequena alteração fisiológica. Aqui, ativou uma célula, vai ativar todas, não importa, não existe uma modulação. Então, esse é o motivo, a existência desses canais aqui, dessas proteínas, que são canais de íons, é justamente fazer com que a informação siga do jeito que ela chegou. Não existe possibilidade de modulação dela, certo? Então, a gente tem aqui o potencial elétrico chega em forma de eletricidade, continua como eletricidade e segue em forma de eletricidade. Quando a gente for ver a sinapse química, a gente vai ver que é um pouquinho diferente. Aqui chega uma descarga elétrica, certo? A despolarização neuronal, a transmissão de informação sempre vai ser eletricidade. Então, chega um sinal elétrico, só que em vez na sinapse ocorrer um sinal elétrico também, há um sinal químico, existem liberação de substâncias, neurotransmissores. E aqui embaixo, esses neurotransmissores vão fazer a membrana pós-sináptica do neurônio realizar uma nova despolarização para mandar para o próximo. Bom, e qual é a vantagem da gente ter uma sinapse elétrica? No que ela ganha, né, entre aspas, em relação à sinapse química? A sinapse elétrica ela é muito útil quando é importante a despolarização de um grande número de células simultaneamente a fim de produzir uma resposta coordenada. Então, por exemplo, quando a gente bate com um martelo, tanto no joelho de um cão, por exemplo, mas no nosso, no de uma criança, naquele martelinho pediátrico. O primeiro instinto inconsciente, né, do ser, seja animal, seja ser humano, vai ser fazer um movimento de arco reflexo, certo? Que nem eu expliquei na introdução dessa sessão. Tendo esse movimento de arco reflexo, a gente consegue ter uma noção de que isso foi realizado por uma sinapse elétrica. A gente teve um estímulo, que foi o estímulo de ativar o arco reflexo. Esse estímulo chegou na membrana, na medula espinal, e a medula espinal ativou a sinapse elétrica para todos os músculos de determinada região contraírem ao mesmo tempo. Então, a sinapse elétrica ela é vantajosa quando precisa de velocidade, rapidez. Quando a gente fala de reflexo, quando a gente encosta o dedo numa superfície quente, quando a gente corta o dedo, o reflexo de tirar no mesmo segundo, rapidinho, é justamente porque existem sinapses elétricas que não modulou se a informação que vai para o próximo neurônio teria que ser aumentada, teria que ser diminuída, se teria que durar mais tempo, menos tempo. Simplesmente ocorreu a despolarização do neurônio sensorial na ponta do nosso dedo e no mesmo segundo, em menos de milissegundos, a gente já tira o dedo de volta, porque ocorreu essa transmissão de informação extremamente rápida, muito mais rápida, muito mais rápida do que a sinapse química.
Então, o sinal vai ser transmitido extremamente mais rápido do que se comparado às sinapses químicas, é basicamente o que eu disse. Aí aqui agora a gente entra de fato na sinapse química. Antes da gente ir para a parte escrita, só comparando com o desenho de antes. Na sinapse química, a gente continua tendo um neurônio pré-sináptico, a gente continua tendo um neurônio pós-sináptico. Esse vão aqui entre os neurônios é chamado de sinapse, certo? Fenda sináptica. É aqui que estão os íons e também as substâncias que são responsáveis para a despolarização, para a transmissão dessa informação. E o potencial de ação aqui, ó, permanece no mesmo sentido. Aqui continua sendo pré-sináptico, a informação chegou desse neurônio e vai pular para o próximo. Só que aqui a gente tem uma diferença na natureza do sinal, na natureza desse estímulo. Chega de fato uma despolarização neuronal elétrica, só que isso desencadeia a liberação de neurotransmissores, então é um sinal químico. Neurotransmissores são substâncias que vão realizar uma ação. Quando elas se ligam ao receptor do neurônio pós-sináptico, e aí ele vai despolarizar e mandar um sinal elétrico para a próxima célula. E quando chegar lá, se for uma sinapse química também, vai ocorrer de novo essa liberação de neurotransmissor para depois da despolarização. Por mais que isso seja imperceptível, né, ocorra em milésimos de segundo, a gente não consiga diferenciar a velocidade de uma sinapse elétrica para uma sinapse química. Isso é importante porque o maior exemplo que eu posso dar, que vai ficar bem claro, de como um mesmo evento pode realizar, ter como consequência os dois tipos de sinapses, é basicamente quando a gente queima o dedo. Que nem eu falei, e já também usei o mesmo exemplo lá na aula introdutória dessa sessão. A gente encosta o dedo numa superfície quente. Assim que a gente encosta o dedo na superfície quente, é natural, é instintivo e é inconsciente. A gente não controla. A gente tira o dedo no mesmo segundo. A gente não, só se a gente tiver a vontade de continuar segurando o dedo, já indo com esse intuito, sabendo que vai doer, sabendo que está muito quente, aí a gente consegue manter e vai doer mais ainda. Mas se a gente não tem noção que aquela superfície está quente, que é no susto, né? É num reflexo. A gente encostou o dedo, no mais rápido possível a gente tira. E isso é uma sequência de sinapses elétricas. A gente tem a resposta do arco reflexo, que é feito basicamente de sinapses elétricas que são extremamente mais rápidas. Mas se você já queimou o dedo alguma vez, eu imagino que sim, você percebe que você encostou o dedo e tirou, você não sentiu dor. A dor começa a vir alguns segundos depois e aí começa a doer cada vez mais. Por quê? Porque estão sendo sinapses químicas que estão realizando a transdução desse estímulo quente, né, de queimadura, para o cérebro e transformando isso em dor. Então, a gente tira o dedo muito rápido no arco reflexo pelas sinapses elétricas, não houve modulação da resposta, tinha que ser uma resposta mais forte, mais lenta, mais rápida, não tem nada disso, a resposta é reflexo tirar o dedo, ponto. Em comparação com a sinapse química, aí vai variar da extensão da superfície do dedo que a gente queimou, qual era a temperatura da superfície que a gente encostou o dedo, quantas células foram lesionadas. Então existem muitas variáveis que vai fazer com que essa informação demore um pouquinho mais para ser processada e sentida pelo organismo. Então a melhor maneira de diferenciar a sinapse elétrica de sinapse química, assim, de uma maneira muito simplista, obviamente, existe toda uma cascata de reações fisiológicas, reações bioquímicas, mas de uma maneira muito simplificada, bem simplificada, a gente consegue diferenciar esses dois tipos de sinapse dessa maneira. Utilizando, por exemplo, o arco reflexo de quando a gente corta o dedo, quando a gente coloca o dedo numa superfície quente. A gente tira o dedo no mesmo segundo, mas a dor vem um tempo depois, justamente porque são sinapses diferentes, são caminhos, são vias neuronais diferentes que esse estímulo precisa percorrer, tá bom? Então vamos lá para entender o que são sinapses químicas. A sinapse química é a sinapse que tem na vasta maioria do sistema nervoso central. A maioria das sinapses vão ser sinapses químicas. A vantagem, justamente, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas a vantagem dessa modulação de resposta é não responder sempre na mesma intensidade a diferentes estímulos. Então, isso é muito importante para todos os órgãos que controlam a hemostasia do corpo. Cada órgão tem que agir numa intensidade diferente, produzir uma quantidade de células diferentes. Então, tudo isso que é um pouco mais modulado, um pouco mais
mais modulatório, que dá para ser alterado, a gente está falando de sinapse química, assim, de maneira muito simplificada. A despolarização da primeira célula viaja através do axônio, devido à abertura de canais de sódio, e isso acontece também na sinapse elétrica, certo? Existem canais de sódio, né, no neurônio, na célula neuronal, que vai permitir a transmissão desse impulso elétrico, e a bainha de mielina também vai ajudar nisso. Então a despolarização, né, a eletricidade da primeira célula vai viajar através do axônio, devido à abertura de canais de sódio, e ao chegar na sinapse, na fenda sináptica, tal onda de eletricidade, de despolarização, vai ativar canais de cálcio do neurônio pré-sináptico, que vão derramar cálcio dentro da célula do neurônio pré-sináptico. Então a gente, assim, de uma maneira um pouco mais fácil de entender, chegou a eletricidade e essa é uma sinapse química, não é uma sinapse elétrica. O que vai acontecer? Essa eletricidade no terminal neuronal vai fazer com que canais de cálcio se abram e o cálcio que está aqui na fenda sináptica entre para dentro da célula. Que célula? O neurônio pré-sináptico, que carrega os neurotransmissores. Essa entrada de cálcio dentro da célula vai ativar a liberação de vesículas que são preenchidas pelos neurotransmissores na fenda sináptica. Então, os canais de sódio permitiram que a eletricidade percorresse o neurônio inteiro e chegasse no terminal neuronal. Aqui, os canais de cálcio se abrem, permitem a entrada de cálcio para dentro do neurônio pré-sináptico, e essas vesículas, que são bolsinhas, né, são reservatórios de substâncias que a célula criou, ficam guardadas, ficam armazenadas lá no terminal pré-sináptico. Quando ele recebeu o estímulo, ele manda para fora, mas elas ficam guardadas lá dentro se não há o estímulo. E o estímulo é, de maneira simplificada, a entrada de cálcio. Entrou cálcio dentro do neurônio pré-sináptico, aumentou a concentração de cálcio lá dentro, essas vesículas se fundem à membrana desse neurônio e manda tudo para fora. O para fora seria a fenda sináptica. E aqui, então, né, a gente vai ter dois possíveis caminhos desses neurotransmissores. Ou eles vão ser degradados, ou eles vão reagir com o receptor. Pois bem, como que isso acontece? Tais neurotransmissores se ligarão a receptores da membrana pós-sináptica, onde produzirão um ou mais desses efeitos. Eu vou comentar 4 efeitos, mas quando o neurotransmissor é liberado na fenda sináptica, ele tem 2 opções. Ou ele se liga a um receptor para agir, ou então ele é degradado ou reabsorvido, certo? Então, ele tem que sair da fenda sináptica de qualquer jeito. Ou ele vai sair agindo com o receptor e depois sendo degradado e reabsorvido, ou ele simplesmente não encontrou nenhum receptor e vai ser degradado ou reabsorvido. A gente não pode ter neurotransmissor presente na fenda sináptica o tempo todo. A gente tem que dar um momento de descanso para as células neuronais para ela conseguir fazer uma despolarização novamente depois. Então vamos lá, vamos supor que o neurotransmissor saiu do neurônio pré-sináptico, se conectou ao neurônio pós-sináptico. Aí a gente tem 4 possíveis caminhos. O que pode acontecer? Uma discreta despolarização da membrana, mas insuficiente para iniciar um potencial de ação. Se a quantidade de neurotransmissores que foi liberada for muito pequena, ou se a quantidade de receptores for muito pequena também, isso pode ser causado por diversas doenças, diversos mecanismos fisiológicos, pode ser causado por diversos fármacos que alteram a disposição dos receptores, da liberação de neurotransmissor. Vários contextos podem alterar isso aqui. Mas se a quantidade de neurotransmissor é muito pequena ou não existem receptores suficientes, o neurônio não despolariza. Ele recebeu a mensagem excitatória de que ele deveria despolarizar, mas é tão pouco neurotransmissor fazendo essa transmissão de mensagem que o neurônio não despolariza, então não acontece nada. O neurotransmissor se ligou ao receptor, fez o que tinha que fazer, só que foi insuficiente para gerar um potencial de ação, e logo em seguida ele se desgruda do receptor para ser ou reabsorvido ou degradado. Bom, se a gente tem a ligação de neurotransmissores suficientes em um número de receptores que permita a despolarização, a gente tem o início do potencial de ação. Então aqui a gente pode falar que esses neurotransmissores, se eles conseguiram fazer uma despolarização, mandar um sinal elétrico para a próxima célula, para o próximo neurônio, isso aqui são neurotransmissores excitatórios, justamente porque eles excitaram a membrana pós-sináptica
para ocorrer um potencial de ação. Potencial de ação, criação desse estímulo elétrico que vai ser enviado para onde tem que chegar. Bom, a terceira via, né, o terceiro caminho que pode acontecer é existirem modificações intracelulares, certo? No neurônio pós-sináptico. A gente pode lembrar que a gente tem que lembrar que agora a gente está falando da membrana pós-sináptica. A gente já parou de falar da entrada de cálcio e liberação de neurotransmissor. Isso ficou para trás. Agora a gente está falando o que acontece quando o neurotransmissor encosta, se liga, interage com o receptor do neurônio pós-sináptico. Aqui é que entra a modulação de resposta, a alterar a intensidade, a velocidade dessas respostas fisiológicas, dessas respostas neuronais. Aqui que está a vantagem da sinapse química sobre a vantagem sobre a sinapse elétrica. Essas modificações intracelulares vai transformar a célula eu digo neurônio pós-sináptico, mais ou menos responsiva aos próximos sinais que ela receber. Como assim mais ou menos responsiva? Se ela transformar em mais responsiva aos sinais, ela vai despolarizar? Não. Ela está facilitando, está diminuindo a quantidade de neurotransmissor necessário, a quantidade de receptores que são necessárias para ocorrer uma despolarização. Então aqui a gente tem uma sensibilização desse neurônio pós-sináptico. Se houve uma modulação da resposta que a próxima leva de neurotransmissor que chegar vai conseguir fazer uma despolarização mais fácil, vai precisar de menos neurotransmissor, então menos receptores precisam ser ocupados para ocorrer essa despolarização, a gente tem uma sensibilização desse neurônio pós-sináptico. Só que, se a gente transforma essa célula, esse neurônio pós-sináptico, em menos responsivo aos próximos neurotransmissores que chegarem, ou seja, a gente dessensibilizar esse neurônio pós-sináptico, significa que para essa célula despolarizar, não significa que ela está inibida, que ela não consegue despolarizar. Se a gente dessensibiliza essa célula, para ela conseguir gerar o potencial de ação, gerar a eletricidade, para enviar a informação para a próxima célula, ela vai precisar de muito mais neurotransmissores ou que muito mais receptores do neurônio estejam ocupados e interajam com o neurotransmissor para ocorrer esse mecanismo de criação de potencial de ação. Então, isso aqui é basicamente o resumo de modulação. Modular uma resposta significa o quê? Transformar o neurônio pós-sináptico, que vai receber os neurotransmissores, em um neurônio mais sensível ou um neurônio menos sensível aos neurotransmissores, aos sinais que ele receberá futuramente. Então, a modulação de resposta é essa. E o quarto caminho e último é o deslocamento iônico, que vai culminar na hiperpolarização da célula. Essa frase, assim, eu tentei transformar em algo mais simples, algo simplista, tranquilo de entender, mas em palavra técnica não tem como. Então vamos entender o que está escrito aqui. Deslocamento iônico. Primeiro termo que a gente tem, deslocamento iônico. A gente já entendeu, tanto nas aulas anteriores e nessa também eu comentei, que quando a gente tem deslocamento de íons, deslocamento iônico, seja de sódio, seja de cálcio, seja de cloreto, cada íon vai ter a sua participação nessa geração ou bloqueio de potencial elétrico. Quando a gente tem esse deslocamento de íons, aí você pergunta, deslocamento da onde? Ele foi, sei lá, daqui para lá? O deslocamento iônico se refere à entrada ou saída de íons dentro da célula neuronal. Então, o deslocamento pode ser tanto o neurônio, os íons entrando dentro do neurônio, que é o que acontece no neurônio pré-sináptico. O cálcio entra, tem um deslocamento iônico que o cálcio entra, só que isso vai culminar na liberação de neurotransmissor. Quando a gente está falando de neurônio pós-sináptico, se ocorre um deslocamento iônico, e são vários íons que estão envolvidos, não vou entrar muito em detalhes, porque senão vai confundir mais ainda, e isso é papo para outra matéria, eu diria mais fisiologia bioquímica. A gente vai ter uma hiperpolarização. Se você não lembra o que é hiperpolarização, eu disse na primeira aula dessa sessão, na introdução, certo? Na parte decifrando. Mas, de maneira assim, resumida, a hiperpolarização é quando a célula fica extremamente polarizada eletricamente.
não há mais uma diferença no gradiente de eletricidade entre fora do neurônio e dentro do neurônio. Se não existe diferença em potencial elétrico em ambos os lados, não vai haver criação de eletricidade. Para entender isso de uma maneira mais profunda, eu espero que você tenha passado pelo módulo introdutório, né, da sessão 1, mas lá tem uma explicação muito mais tranquila, muito mais fácil de se entender, que eu tenho um esquema bem melhor para mostrar o que é uma hiperpolarização e o que é uma despolarização. Mas, de maneira, né, resumida, esse deslocamento iônico, que é complexo, envolve vários íons, pode culminar na hiperpolarização dessa célula. E isso é o nome, é a definição técnica de inibição. Se os neurotransmissores provocaram um deslocamento iônico, que entrou muito mais íon, então saiu muito mais íon, e não há mais a possibilidade, pelo menos temporária, de realizar uma despolarização, bagunçou todo o potencial elétrico daquele meio, tanto intracelular quanto extracelular, a gente tem uma inibição, e aí o neurônio não vai ser excitado. Esse aqui é basicamente o mecanismo da maioria dos fármacos utilizados no sistema nervoso central. Por quê? Quando a gente pensa em fármaco para sistema nervoso central, a gente tem que lembrar do que eu falei. As duas principais indicações são alteração comportamental e anestesia. A alteração comportamental quase sempre vai se referir a tranquilizar, a sedar o animal. Enquanto o anestésico vai, né, se referir à anestesia do animal. Seja uma anestesia em um estágio um pouco mais superficial, seja uma anestesia geral. Em ambos os casos, a gente tem inibição de vários neurônios, a gente tem liberação de vários neurotransmissores, e a gente vai entender medicamento por medicamento o mecanismo de ação de cada um deles. Fica tranquilo. Mas eu só quero dizer que essa quarta via, né, é extremamente importante que a gente compreenda para entender a farmacologia do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico também, porque a anestesia local, a anestesia regional também vai atuar dessa maneira, vai realizar uma hiperpolarização nas células neuronais, nos nervos da periferia, impedindo que ele receba, não que ele receba, mas que ele transforme os estímulos de dor em algo que vai ser enviado para o sistema nervoso e para ser entendido em dor. Então, os estímulos chegam, mas o neurônio está tão hiperpolarizado, tão inibido, que ele não vai despolarizar. Então, aí não vai ter a transmissão para o sistema nervoso central de que o animal está sentindo dor naquela região. É assim que funciona mais ou menos um anestésico regional, local. Então, se você não entendeu, se ainda está com um pouco de pulga atrás da orelha, vai de novo na aula que tem na sessão Decifrando dessa sessão 1, porque lá tem uma explicação com uma imagem maravilhosa para entender hiperpolarização, despolarização, repolarização, e depois volta a partir desse ponto, porque é muito importante que a gente saiba o que é uma hiperpolarização, que ela impede a transmissão de sinais elétricos, ela impede a geração, a criação de um potencial de ação, certo? E isso é uma inibição. Então, aqui a gente viu as 4 possibilidades. Quando o neurotransmissor é liberado na fenda sináptica, isso liga um receptor da membrana pós-sináptica. 1, não acontece nada, porque não é suficiente. 2, excitação. Se forem neurônios excitatórios, vai excitar o neurônio pós-sináptico e ele vai despolarizar. A gente pode ter uma modulação que vai sensibilizar ou dessensibilizar o neurônio pós-sináptico. Ou então a gente tem a inibição, se a gente estiver liberando neurônios inibitórios. A gente vai passar por cada neurônio, pelo menos os principais, e a gente vai ver que existem neurônios excitatórios, neurônios inibitórios. Eles que basicamente vão comandar, controlar toda a entrega de informações do sistema nervoso. Bom, vamos fazer então uma pausa aqui. Eu vou dar um pouquinho de tempo. Na verdade, eu vou transformar em vídeos separados, porque teve muita teoria. Eu acho que é válido eu deixar liberar para ir pro banheiro rapidinho, beber uma água, comer alguma coisa antes de continuar, mas não deixa de prosseguir
tá? Todos os vídeos dessa aula em específico, porque se você deixa para assistir em outro dia, em outro momento, pode ser que você tenha que voltar tudo de novo desde o começo, porque é uma teoria pesada, é uma teoria complexa, mas que eu esteja aqui simplificando para ficar mais fácil de entender, ainda assim é algo bem pesado de se falar, de se estudar. Então, descansa um pouquinho, fica 15 minutinhos fazendo algo, né, bem tranquilizante, escuta uma música, vai comer alguma coisa, vai no banheiro, e aí continua para o próximo vídeo. Então vamos lá.